Fala galera, eu sou o Luca, bem-vindos a mais um vídeo da nossa querida e amada série sobre intercâmbio. Pois é, nosso quarto episódio, se eu não me engano, nossa segunda parte também do vídeo anterior. Para quem não viu esse vídeo, eu falo sobre como aprender um novo idioma em 2021 com apenas 4 passos ou 4 dicas de uma forma rápida. Pois é, eu tô falando isso lá no vídeo anterior e inclusive tá aparecendo aqui o iCardzinho. Então se você perdeu, corre lá, clica aqui em cima ou aqui, não sei que lado tá em um desses dois lados aqui, pois é. Mas nesse vídeo, nessa segunda parte desse tema idiomas, desse tema de uma nova língua para se aprender, eu falo sobre, ou melhor, eu vou falar sobre as minhas experiências aprendendo um novo idioma estando em um país onde se fala esse idioma, no caso o espanhol, estando no México, pois é. Então, para começar, eu sim tive aulas antes de ir para o México de espanhol, inclusive muito obrigado ao meu professor, se ele estiver assistindo, mas muito obrigado de verdade. Foi algo que me ajudou muito e me passou muita confiança também. E outra coisa que eu terminei fazendo e estudando também foi, obviamente, o espanhol, mas eu estudava em casa com aplicativos de idiomas, então foi de grande ajuda também. Mas logo quando eu cheguei lá, eu pratiquei muito uma dicasinha que eu dei no vídeo passado, que foi a escuta. Eu escutava muitas músicas, eu amava escutar as pessoas falando comigo, por mais que eu não entendesse 100% daquilo que ela estava falando comigo, obviamente, porque a gente não vai, começar a estudar um bagulho e entender logo de cara. Claro, algumas coisas a gente termina entendendo porque é fácil demais, mas outras coisas a gente termina não aprendendo e a gente viaja na maionese, e a gente demora para aprender o que significa aquilo, e aquela frase, aquela composição, aquela oração e tudo isso. Mas no meu primeiro mês foi 100% baseado nisso. Em escutar os outros, em escutar músicas. Claro, eu falava algumas coisas, mas muitas vezes eu tinha que pegar ali rapidinho o tradutor para ver se estava certo, para ver se estava errado. Mas nem sempre a gente acerta, obviamente, né? Então eu errei muito em algumas coisinhas que eu falava, mas logo eu era corrigido ou eu mesmo me corrigia, porque eu tinha na minha cabeça que estava alguma coisa errada ali dentro da minha frase, por exemplo, mas nada constrangedor, tá ligado? Só para deixar claro. Sei lá, um errinho de tempo, passado, presente, futuro, pretérito do imperfeito, pretérito, perfeito, essas paradas, tá ligado? Então, às vezes eu errava, eu falava assim, só que não era pra falar assim, era pra falar assado por causa do tempo, tá ligado? Então é normal. A partir do meu segundo mês, eu comecei a estudar. Muito, 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 muito mesmo. Eu botei propósitos na minha vida e apliquei os meus estudos a um contexto, que foi uma das principais coisas que eu falei no vídeo passado. Aplique o seu conhecimento, insira o seu conhecimento, no caso, a um contexto, que sim, é muito importante. Uma das principais coisas que eu fiz e que me ajudou muito foi mudar algo simples. Muita gente pode falar, mas que coisa simples e tal. Mas sim, ajuda muito, que é mudar o idioma do seu celular, o idioma de alguns aplicativos que você mais usa no seu celular. Porque o celular, por exemplo, é algo que a gente sempre usa, que está no nosso bolso, que sempre está na nossa mão, ou quase sempre está na nossa mão. Então foi algo que me ajudou muito, que através disso eu comecei a aprender muito o espanhol, por exemplo. Claro que não só através disso, mas isso é um exemplo de um contexto onde eu apliquei o meu aprendizado nesse contexto. Se eu vivo com o meu celular sempre e quero aprender um novo idioma, por que não trocar o idioma do meu celular para o idioma que eu quero aprender? Então, é algo que sim, ajuda e sim, funciona, e eu aconselho muito a vocês fazerem isso. Eu assisti muitas séries no começo, em espanhol, com legenda. Depois de um certo tempo, quando eu
já conhecia muito mais da língua, muito mais do espanhol, eu já não assistia com legenda, assistia com o negócio original mesmo, tá ligado? Que eu já sabia as paradas, então, né, não tinha pra que, sei lá, assistir uma série, um filme com legenda. Era bom, às vezes, com a legenda em espanhol, pra a gente pegar as coisas, e isso facilita muito. Você escutar espanhol e ler espanhol. Então, é uma dica que eu dou também, que é muito bacana e que sim, serviu muito pra mim também. Mas durante a nossa estadia por lá, a gente teve, eu acho que 5 meses de aulas em uma escola de idiomas, que nossos pais queriam botar a gente e o Rotary de lá também botou a gente. E foi algo muito bacana, eram 2 vezes por semana, se eu não me engano, era terça e quinta que a gente tinha. Eu não lembro agora se era 1 hora ou 2 horas por dia, eu não lembro de verdade. Mas era um momento onde a gente se juntava, no caso os intercambistas, e a gente ali tinha um só propósito, que era estudar espanhol. E foi muito gostoso essa época, durante esse período onde a gente estudava espanhol, e foi algo muito bom e que sim, a gente cresceu muito estudando junto e aprendemos muito estudando juntos, porque a gente queria sim aprender o espanhol. E sei lá, por exemplo, tal pessoa sabia mais coisa e tal pessoa sabia menos coisa, e a gente terminava se ajudando. Isso era muito bacana. Então, chegou um momento onde todos da minha cidade, se eu não me engano eram 10 intercambistas contando comigo na minha cidade, ou eram 11, não lembro exatamente, mas chegou um ponto onde todo mundo falava espanhol com todo mundo. E isso foi algo incrível, foi algo que, mano, cê é louco, velho. Tá ligado? Não passava pela minha cabeça que um dia a gente fosse chegar a esse ponto. Não passava pela minha cabeça que eu iria falar como um mexicano fala, ou quase como um mexicano fala. Então, foi algo muito bacana. E ao longo do tempo, eu fui gostando de coisas diferentes. Por exemplo, no começo eu gostava muito de escutar. Depois, com o passar de alguns meses, eu comecei a falar e falava muito. E eu gostava de falar. Depois de alguns meses eu gostava muito de escrever. Depois mais um pouquinho, gostava muito de ler. Então foram gostos que foram surgindo a partir do momento que eu aprendia mais. Então... como que eu posso estar falando isso? Era como se fosse uma escadinha. E eu ia subindo essa escadinha e ia descobrindo novos gostos pela língua, e que através dela eu conseguia fazer coisas que eu não me imaginava fazer, mas com o conhecimento dela, ao longo do tempo, eu comecei a gostar dessas coisas. E hoje em dia, sim, eu gosto delas, só que eu não exercito mais, infelizmente. Eu tenho que voltar, sim, a exercitar esse tipo de coisa, falar mais espanhol, escutar mais espanhol, ler em espanhol, escrever em espanhol. Então, é basicamente isso. Esse foi um vídeo que eu queria mostrar para vocês o quão importante é que, a partir do momento que eu inseri contextos ao meu aprendizado, eu abri meus olhos e falei: mano, é muito importante aprender uma nova língua, porque se eu não tivesse aprendido tão rápido assim, em 4 meses, por exemplo, se eu não me engano foram sim 4 meses onde eu cheguei até um nível onde eu não esperava chegar em tão pouco tempo. Então, se eu não tivesse aprendido tão rápido assim um novo idioma, eu não teria feito as amizades que eu fiz. Não que eu fiz, mas que eu construí. Porque a amizade não se faz, se constrói. Então, eu não teria construído, junto com essas outras pessoas, as amizades que a gente construiu com os outros intercambistas. Então, eu tenho uma galera da França que eu conheço, eu tenho uma galera nos Estados Unidos, eu tenho uma galera no México, eu tenho uma galera aqui no Brasil que a gente se falava em português, mas em alguns momentos a gente sim se falava em espanhol, e era muito bom, era muito gostoso. Mas eu tenho galera na Itália, eu tenho galera na Turquia, Canadá, Alemanha. Então assim, se não fosse isso, se eu não tivesse botado na minha cabeça que, mano, é sim importante aprender uma nova língua,
eu não teria feito tantas amizades como eu fiz. Eu não teria construído, no caso, tantas amizades quanto eu construí, quanto a gente construiu. Então, corre atrás, não perde tempo, porque sim, é muito importante. E é basicamente isso, galera. Tamo junto. Foi mal por inicial desse vídeo grandinho. Terminei falando e me emocionando um pouquinho, porque querendo ou não, a gente lembra, né, do nosso país querido e amado, o México, né? Eu tenho muita saudade de lá, muitas saudades de todo mundo, né? Desses países todos que eu falei, da galera do México. Mas é isso. Tamo junto, galera. É nóis. Fiquem na paz e até o próximo. Tamo junto, manos. Valeu!